Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente mergulha na Guerra da Tríplice Aliança, mas com um foco bem específico, o papel da Marinha do Brasil. Isso aí. E para guiar a nossa conversa, temos um capítulo muito interessante do vice-almirante Senna Bittencourt, além daquelas pinturas famosas do De Martino, né? Exato. A missão aqui é destrinchar esses pontos navais-chave, entender a estratégia, a importância, como isso tudo impactou o maior conflito aqui da América do Sul. E olha, o cenário antes da guerra já era complicado. Muita disputa ali na região do Prata, né? Brasil, Argentina, Uruguai, e o Paraguai querendo mais espaço, mais acesso. Entendi. E o que exatamente o que fez a coisa explodir, segundo a análise do Bittencourt? Bom, o estopim mesmo foi a reação do presidente paraguaio, o Solano Lopes, à intervenção do Brasil lá no Uruguai. Ele mandou capturar o navio brasileiro Marquês de Olinda. Ah, a captura do Marquês de Olinda, novembro de 64, né? Exatamente. Um ato hostil, claro, e logo depois vieram as invasões. Primeiro Mato Grosso, depois ele invadiu a província argentina de Corrientes. Invadir a Argentina, isso acabou unindo os outros países contra ele, imagino. Totalmente. Foi o que levou à formação da Tríplice Aliança, em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai juntos. O tratado era claro, o objetivo era derrubar o Lopes, não o povo paraguaio. E tinha outras questões também, tipo fronteiras, livre navegação. Sim, resolver litígios de fronteira, garantir a navegação nos rios, que era o vital, e assegurar um Paraguai independente depois. Uma coisa curiosa é que o comando no início foi dividido, sabe? Ah, é? Como assim? O general Mitre da Argentina comandava em terra e o nosso almirante Tamandaré no mar. Não tinha um comando supremo para tudo logo de cara. Interessante essa divisão. Bom, com a aliança formada, qual era a grande estratégia naval? O bloqueio, certo? Isso, o bloqueio naval do Paraguai era a chave. Cortar suprimentos, armas, tudo. Mas nossos desafios eram enormes. Imagino. Navegar naqueles rios. Exato. Rios com nível d'água baixo, muito banco de areia. Os navios encalhavam direto. E a logística, levar carvão, munição, comida para tão longe. Era um pesadelo. E ainda tinha pressão externa, né? Li que a imprensa argentina criticava a demora. Sim, havia críticas. E foi nesse contexto que o Tamandaré nomeou o chefe de divisão Barroso para o comando ali no Rio Paraná. Ele era visto como mais agressivo, talvez. E essa agressividade logo foi testada na Batalha do Riachuelo, um momento super famoso. Como a fonte descreve essa batalha? Riachuelo, 11 de junho de 1865. Foi decisiva. O plano paraguaio era um ataque surpresa, abordagem aos navios brasileiros que estavam ancorados, mas eles atrasaram. Perderam a surpresa. Perderam. E o combate foi caótico. A fonte detalha bem as dificuldades do Brasil. A Jequitinhonha encalhou bem debaixo de fogo inimigo, a Belmonte ficou muito avariada. Nossa! E a Parnaíba foi abordada por 3 navios paraguaios ao mesmo tempo. Uma luta corpo a corpo, desesperada. É aí que o Bittencourt menciona o heroísmo do pessoal, como o guarda-marinha Greenhalgh, o marinheiro Marcílio Dias. As pinturas do De Martino tentam mostrar essa intensidade toda. Que situação complicada. E o que virou o jogo para o lado brasileiro? Foi a ação do Barroso na capitania Amazonas. Ele voltou para o meio da confusão e usou uma tática diferente. O abarroamento. Abarroamento. Ele bateu nos navios inimigos de propósito. Isso. Usou a proa reforçada da Amazonas como um ariete. Uma manobra super ousada, talvez até desesperada, mas que funcionou naquele combate fluvial tão próximo. Foi aí que ele deu o famoso sinal: sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Impactante. E o resultado prático dessa vitória em Riachuelo? Foi gigantesco. Destruiu boa parte da esquadra paraguaia, consolidou o bloqueio de vez e garantiu o controle dos rios para os aliados. Isso era fundamental para a logística da guerra toda. Impediu até que o Paraguai recebesse uns navios encouraçados que tinha encomendado na Europa. Entendi. Mas a guerra naval não parou aí, né? Tinha as fortalezas paraguaias nos rios Curuzu, Crupaíti, Humaitá. Exato. Superar essas fortalezas foi o próximo grande desafio.
E para isso, o Brasil precisou de novos navios, mais poderosos. Foi a era dos encouraçados. Inclusive aqueles construídos aqui mesmo, no Arsenal do Rio, os monitores. Sim, os monitores classe Pará. Navios menores, blindados, com canhões pesados, ideais para operar nos rios. Mas mesmo com eles, passar por Curupaíti e principalmente pela fortaleza de Humaitá foi muito difícil. Usaram táticas como avançar em dupla, o encouraçado protegendo o monitor amarrado do lado. E teve a história do monitor Alagoas e o Humaitá, que passou sozinho, né? Uhum. Uma saga. Ele rompeu os cabos que o prendiam ao outro navio, levou muito tiro, sofreu tentativa de abordagem, mas conseguiu forçar a passagem sozinho. Uma demonstração de resistência. Nessa fase mais avançada, teve mudança no comando brasileiro também, que ajudou. Sim, uma mudança importante. O Duque de Caxias assumiu o comando geral das forças aliadas e o almirante Inhaúma assumiu a esquadra naval. A fonte do Bittencourt destaca que eles tinham uma boa relação, um comando mais unificado para o Brasil, o que facilitou as operações. E isso foi importante para a próxima grande etapa, a manobra de Piquiciri, aquela da estrada no Chaco. Fundamental. A ideia do Caxias de construir a estrada pelo Chaco para flanquear as defesas paraguaias foi genial, mas depois que as tropas atravessaram a pé... Aí entrou a Marinha de novo. Contudo, a Marinha foi essencial para transportar essas tropas rapidamente pelo rio, pegando o inimigo pela retaguarda. Sem esse transporte naval, a manobra toda não funcionaria. Foi isso que levou às vitórias da Desembrada e à ocupação de Assunção em janeiro de 1869. Quer dizer, mesmo com Assunção tomada, a guerra ainda continuou por mais um tempo com o Lopes fugindo? Continuou, até 1870. Mas a fase naval mais crítica, a disputa pelo controle dos rios, já tinha sido decidida, em grande parte graças a Riachuelo e à superação das fortalezas. Então, para a gente resumir a análise do Bittencourt, a Marinha do Brasil foi o quê? Absolutamente decisiva. Com certeza, garantiu o bloqueio, conquistou e manteve o controle dos rios, que eram as estradas da guerra, né, e apoiou operações terrestres cruciais como Piquiciri. Sem o sucesso naval, o esforço de guerra todo seria, muito mais difícil. Talvez impossível para os aliados. E o impacto maior da guerra, que a fonte também menciona? A guerra acabou consolidando as fronteiras e as nações aqui na região Platina, Brasil, Argentina, Uruguai, acabou com projetos alternativos de confederação. Foi um conflito com um custo humano enorme, claro, mas que moldou a geopolítica da região de forma definitiva. Faz todo sentido e, para a gente fechar, fica uma provocação para quem nos ouve, baseada nessa análise. O Bittencourt mostra como o controle naval foi determinante. Como seria a América do Sul hoje se Riachuelo tivesse sido uma derrota? Se o Paraguai tivesse mantido o controle dos rios? Que outros caminhos a nossa história poderia ter seguido, né? Fica aí a reflexão.